Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nesse vídeo eu vou mostrar para você, mais uma vez, o outro lado da informação, aquilo que não tem sido mostrado. Claro que aqui a gente sempre tem esses três objetivos, né? Mostrar para você o outro lado da informação, mostrar para você as coisas antes delas acontecerem e isso tudo em terceiro lugar para você poder se preparar. O que o pessoal está falando por aí? Estão falando, vejam só como é que a situação está melhorando, né? Inclusive, até ali, aquele grupo que analisa o risco Brasil agora, eles disseram que está tudo maravilhoso, que o Brasil agora está positivo para investimentos e tal, e isso mostra que a gente está no caminho certo. Inclusive, o Banco Central norte-americano já interrompeu ali o aperto monetário, parou de subir a taxa de juros e agora isso vai abrir margem para forçar mais ainda o presidente do Banco Central brasileiro a reduzir os juros também. Então, para o pessoal da atual gestão, o que eles estão sentindo estamos num momento super positivo, porque a nossa pressão, o nosso argumento contra o presidente do Banco Central de que ele deve baixar os juros, ele agora ganha mais força, porque até os Estados Unidos não estão aumentando mais os juros e o nosso risco está menor, segundo o S&P, que é essa organização que faz esse tipo de medição. Isso é o que eles estão dizendo, mas eu vou mostrar para vocês aqui que não é bem assim. Tem um outro lado da moeda aqui e você vai perceber como é que funciona essa questão do viés midiático. O que é o viés midiático? A mídia tem um encaminhamento, a mídia faz o spin, o giro da notícia, né? Ela pode girar para um lado, pode girar para o outro. Aquela mesma história de você ver o copo meio cheio ou meio vazio, depende do seu ponto de vista. Aqui a gente vai mostrar que parece que o copo está meio cheio, mas talvez ele esteja meio vazio. É claro que esse treinamento de como olhar o mundo com esse olhar crítico, com esse olhar mais sensível, com recursos teóricos para você poder desvendar o que está por trás da notícia, eu trago tudo isso para vocês no Manual 2023, primeiro link aqui embaixo. Você vai clicar ali, vai fazer a inscrição uma vez, vai estudar conosco até o fim do ano, tendo conteúdos exclusivos aí sobre realidade espiritual do final dos tempos, educação financeira, jogos de poder lá fora e como eles influenciam aqui, ok? Sem falar na lista gigantesca de livros que eu separei para vocês. A gente tem o livro aí Empreendedorismo Transformador, como Steve Jobs e Walt Disney criaram um negócio de sucesso. Ele está com 70% de desconto. Dá uma olhadinha aí embaixo, tá? Assim como o livro Mindset, de Faxineira Milionário em 5 anos, está com 60% de desconto. Os links estão aqui embaixo. Primeiro link o curso, segundo link os livros. Então vamos lá. O pessoal está dizendo aí então que o S&P, né, ele disse que o Brasil agora está uma maravilha, que levantou a avaliação do Brasil para positivo, né? A situação do Brasil está positiva, favorável ao investimento. Essa é a notícia que eles trouxeram. Porém, quando você vai ver, um dos maiores bancos do mundo, que é o Goldman Sachs, ele contestou essa previsão de melhora do Brasil, feita pelo S&P, e disse que se não fosse o Banco Central, o Brasil estaria literalmente num grande buraco. Falaram que essa melhora da nota foi considerada inesperada e elogiaram a política monetária anterior, que é criticada, obviamente, pela atual gestão. Isso tudo saiu numa análise nessa última quarta-feira, dia 14, né? Quando eles mostraram que não é exatamente assim, né? O texto do Goldman Sachs, ele afirma que a melhora no risco de crédito brasileiro, olha as palavras que ele usou, é algo inesperado, dado que o novo arcabouço fiscal ainda não foi aprovado e as perspectivas e o conteúdo final da reforma dos impostos indiretos ainda são incertos. Além disso, ele disse que houve nos últimos meses uma clara deterioração das políticas microeconômicas e do ambiente regulatório, disse o grande banco americano, né? E ele escreve ainda que para o Brasil recuperar o seu chamado grau de investimento, o que significa isso? Ele recuperar o selo de um bom pagador, de alguém que você pode botar o dinheiro ali que você sabe que você vai resgatar. E isso é claro que é um tipo de referência que dá muita segurança para os investidores. Esse texto do Goldman Sachs diz que para o Brasil recuperar esse selo de bom pagador são necessárias reformas decisivas, políticas macro, micro e regulatórias que apoiem o investimento, promovam o crescimento da produtividade, ou seja, elevem o atual potencial modesto de crescimento real do PIB e estabilizem a dinâmica da dívida. Olha só a crítica, o cara deu assim, o cara fez uma crítica severa
só que com palavras assim mais rebuscadas, né? Então eles concluem que na avaliação do Goldman Sachs, né, excetuando a política monetária, o atual mix das propostas macro e micro, as perspectivas para a reforma, ainda estão significativamente aquém desse padrão, atrás desse padrão, deixando a desejar, impossibilitando para o Goldman Sachs uma avaliação positiva, conforme o S&P havia colocado aí, divulgado. Então você está vendo aqui o outro lado da informação que eu trago para vocês, essas estratégias, essa maneira de você ler o mundo ao seu redor, lá no Manual 2023, link aqui embaixo, tá? Com relação ao Banco Central Americano, qual que é o grande argumento? Até o Banco Central Americano está reduzindo, parou de subir os juros. Por que o Brasil não faz isso? Então a pressão sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cresce muito. E é claro que essa pressão é da parte do Planalto, que o Planalto está entendendo que esses juros altos impedem as empresas de pegar empréstimo e investir, contratar pessoas, impedem o cidadão comum de financiar uma casa, financiar um carro, fazer uma viagem, né? Tá ali um aperto monetário, então está tudo muito enxugado. Isso faz com que o produto interno bruto e a circulação do dinheiro fique meio amassada, né? É claro que você já viu aqui notícias recentes mostrando aumento do PIB surpreendente, questão da inflação também, mostrando que está, de certa forma, sob controle. Então, muita gente começou de novo a pressionar o presidente do Banco Central, dizendo que se a taxa de juros alta é para conter a inflação, se a inflação já não está subindo, para que manter a taxa de juros alta? Aí o presidente do Banco Central falou, não, gente, vocês entenderam errado. A taxa de juros está alta não por causa da inflação, não é para conter a inflação, é porque o governo está muito endividado. Quando ele estiver devendo menos, a gente diminui a taxa de juros. Aí fica o negócio, ficou ali uma sinuca. Só que agora, com essa ideia do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, ele parar de aumentar ali os juros, isso está dando mais argumento para o pessoal aí do Planalto continuar cobrando o presidente do Banco Central, né? Então, o que aconteceu, né? O FONC, né, que é o Comitê Federal de Mercado Aberto, ele encerrou esse ciclo de aperto monetário e agora optou por manter a taxa de juros lá nessa última quarta-feira, né? Então a taxa segue no intervalo entre 5% e 5,25% depois dessa quarta reunião do FONC em 2023. Então, todo mundo falando, até os Estados Unidos estão baixando juros, por que a gente não baixa? Só que aí quando você vai ver em outros veículos, a história é um pouquinho diferente, tá? Algumas matérias assim, você vai ver o título falando o seguinte, Federal Reserve pausa ciclo de aperto monetário e mantém taxa de juros. Outros vão falar, Federal Reserve interrompe aperto monetário, mantém taxa de juros, isso aumenta a pressão sobre o presidente do Banco Central para baixar os juros aqui no Brasil. Em outros veículos, que não são veículos assim fora do mainstream, são veículos do mainstream, como o próprio Valor Econômico, você vê a matéria, Fed mantém os juros, mas indica que novas altas estão no radar. Aí já fica um negócio diferente do que está sendo falado. Eles estão mantendo, mas dizem que pode subir, né? Então é um pouco diferente, né? Porque eles deram, nesse último relatório do Banco Central Americano, eles deram indícios de que serão necessários mais apertos ainda nesse ano, quando eles publicaram o SEP, que é o Sumário de Projeções Econômicas, né? E esse elemento é muito acompanhado, né? O chamado gráfico de pontos, traz expectativas individuais para a taxa de juros, apontando ali mais 2 aumentos nos juros neste ano, ok? Que será seguido pela mudança de ciclo da política monetária com a redução de 1 ponto percentual da taxa em 2024. Ou seja, neste ano ainda, ao contrário do que muitos entenderam, os Estados Unidos ainda estão programando mais 2 aumentos da taxa de juros. Então, a informação é um pouquinho diferente do que a gente percebe aí no mainstream midiático, ok? O que você acha? Você acha que o juros está muito alto mesmo aqui no Brasil? Já poderia baixar? Você acha que o Banco Central está forçando a barra ou é isso mesmo? Você acha que faz sentido a ideia do juros estar alto não para reduzir a inflação, mas para conter o endividamento, né, do governo, para que o governo com juros baixos não se endivide novamente?
O que você está achando disso tudo? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém o que é bom e fica o convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Link aqui embaixo e fica o convite também para você adquirir os livros aí com 60%, 70% de desconto, imperdível. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém o que é bom. Valeu!